Peço que a igreja abra as vossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo de número 43, versículo de número 13. Capítulo de número 43 e versículo de número 13, no livro do profeta Isaías. Todos encontraram, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém é que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém é quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Operando Deus, quem irá impedir a vitória na minha e na sua vida? Amém? A igreja pode tomar o assento, amém? Confesso aos irmãos, posso dizer que fui pego despreparado, porque o soldado, como foi louvado aqui, o guerreiro nunca pode ser pego despreparado. Nós sempre temos que estar com a palavra do Senhor, com a espada afiada. Mas confesso que foi um pouco pego de surpresa, mas vamos passar para a igreja aquilo que o Senhor colocou ao nosso coração. Não será eu, mas será o Espírito Santo a falar nessa noite. Amém, igreja? Amém. Essa palavra é uma palavra de um poder muito grande. Quando o Senhor usou a boca do profeta Isaías para pronunciar esta palavra, o Senhor estava falando ao povo de Israel. E sabemos, o povo de Israel é um povo murmurador, um povo questionador, um povo que nunca estava satisfeito com nada. O povo de Israel mais pensava que chegaria a sua derrota do que a sua vitória. E o Senhor lembrou ao povo que havia uma promessa, e que operando o Senhor não havia quem pudesse impedir do Senhor cumprir aquilo que Ele tinha. E quantas das vezes, irmãos, nós somos igual ao povo de Israel, murmuramos, achamos que só vai vir derrota e nunca vai vir vitória. Só enxergamos a derrota, mas não conseguimos enxergar que a vitória está próxima. Quantas das vezes nós achamos que é só para nós que é difícil, é só para nós que é estreito, é só na minha vida que isso acontece, é só eu que não consigo, é só eu que não alcanço. Mas eu quero lembrar, meus queridos, que se nós formos ler a palavra do Senhor, muitas das vezes nós somos até ingratos, porque não há um daquele que o Senhor fez promessa que não pagou preço e não passou prova. A Escritura do Senhor nos revela. Se nós começarmos a observar, não teve um profeta, não teve um rei e não teve um discípulo que não passou perseguição, não passou prova, não passou luta. Mas também não teve nenhum deles que o Senhor deixou de abençoar, que o Senhor deixou de honrar e que o Senhor deixou de cumprir as suas promessas. Aleluia! E quantas das vezes nós se achamos na condição de imperfeito, na condição de que não vamos atingir e não vamos alcançar. Só que nessa noite, dentro dessa profecia a qual o Senhor usou o profeta Isaías, nós vamos relembrar alguns momentos dentro da palavra do Senhor que irá nos fazer lembrar e entender que o Senhor não esquece as suas promessas e Ele não esquece os seus. Quando o Senhor disse a Jeremias: no ventre da tua mãe eu te gerei, eu te escolhi, eu te remi, eu te levantei e tu serás profeta. É porque o Senhor já tinha uma obra na vida de Jeremias dentro do ventre da mãe dele. E assim é conosco e será. A obra do Senhor começou desde quando nós éramos um feto, até mesmo antes de sermos gerados. E nós vamos lembrar nessa noite as promessas que o Senhor cumpriu. Começando lá na época do profeta Moisés. Na época de Moisés, o homem que foi escolhido para guiar o povo do Egito. A palavra diz que o Senhor disse: Moisés, através de ti
eu irei tirar o meu povo da terra do Egito. O meu povo irá sair da terra de Faraó, das mãos de Faraó, da terra de seca, da terra de angústia, da terra de aflição. Eu vou libertar o povo. E o Senhor falou que iria levar o povo a uma terra que manava leite e que manava mel. Aleluia. E a palavra diz que Faraó tinha o seu coração endurecido. O Senhor deu vários sinais na presença de Faraó, mas a palavra diz que Faraó não abria mão de libertar o povo. Só que o Senhor endureceu o coração dele, para que o povo enxergasse ainda mais a grandeza de Deus. E a palavra de Deus diz que quando o povo estava fugindo dos egípcios, eles se deparam com um grande mar. E ali veio o primeiro obstáculo. Aquele mar apareceu ali para que viesse a dúvida no povo, para que o povo simplesmente parasse, Aleluia. e se entregasse, para que o povo simplesmente deixasse de crer e passasse a voltar a servir a Faraó. Mas a palavra diz que perante aquele mar, o Senhor diz a Moisés: Moisés, toca o teu cachado no mar. Porque, meu querido, quando o Senhor tem promessa e o mar estiver à sua frente, ou o mar vai ter que se abrir, ou ele vai parar e você vai passar andando por cima. Mas o mar não vai ficar na frente. Porque operando Deus, quem irá impedir? O mar não vai impedir. O mar não é barreira. E se o mar não quiser se abrir, Deus fala: com a tua fé, com a fé de Pedro, tu irás caminhar por cima do mar. Poderoso Deus. Mas para o Egito tu não irás voltar. Poderoso Deus. Glória a Deus. Para o Egito não vai voltar. O Senhor vai abrir o mar. O Senhor vai parar o mar. Mas para o Egito não vai voltar. Louvado seja Deus. E por que não se lembrar também de Abraão? Quando Abraão estava ali com Ló, Abraão disse: Ló, não é certo que nossas famílias fiquem brigando, discutindo, e nem eu nem você venha se desentender. Olha, faça o seguinte: escolha a terra que você quer ir. Se você for para frente, eu vou para trás. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. O que você escolher, está escolhido. Glória a Deus. Abraão, irmãos, poderia ser mais esperto do que Ló e dizer assim: não, eu vou escolher para onde eu vou e você vai para o que sobrar. Mas não, Poderoso Deus. Abraão deixou Ló escolher, porque Abraão sabia que tinha uma promessa na vida dele. E o que Ló escolheria, o que sobrasse era o que Deus tinha preparado para a vida dele. Glória a Deus. Aleluia. Glória E a a Deus. palavra diz que Ló escolheu aquelas campinas verdes, aquela imagem bonita, perfeita. E Ló foi parar na cidade de Sodoma e Gomorra, uma das piores cidades onde habitava o pecado. E Abraão não. Abraão não quis escolher, porque ele falou: eu não vou olhar com os meus olhos e escolher pela minha vontade, mas deixe que Ló escolha, porque o Senhor irá me guiar pelo caminho. Porque havia uma promessa na vida de Abraão, e ele sabia que o Senhor iria guiar ele pelo melhor caminho. Então não escolha os teus caminhos, não escolha os teus trajetos, não dê os passos que você quer dar, porque muitas das vezes os nossos passos nos levam aonde os nossos olhos enxergam. E essa cidade talvez possa ser cidade de pecado, Poderoso Deus. cidade onde vai te levar a angústia, porque Ló não vivia em paz naquela cidade. Mas Abraão sabia da promessa. Abraão sabia que o Senhor estava operando e iria operar na vida dele. E Abraão entregou os seus caminhos a Deus e permitiu com que o Senhor guiasse os passos dele. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Poderoso Deus. Porque também, irmãos, não nos lembrarmos de Elias. A palavra diz que aquele homem orava e fogo descia
foi Elias. Homem apontava o dedo e entregava o que Deus mandava. Homem não era temente a homem nenhum, mas era temente e obediente a Deus. Aleluia. Mas a palavra diz que certa vez aquele homem é ameaçado por Jezabel e ele temeu. Ele, como carne, como tinha sentimentos, como também era homem sujeito a falhas, ele temeu, irmãos. E ele passou a caminhar no meio do deserto, sentindo ali a Horebe. Ele saiu andando pelo deserto. E a palavra diz que no meio do deserto, glória a Deus, ele deitado, e o anjo falou para ele assim: ei, homem, levanta, come e segue. E a palavra diz que ele comeu, mas ele voltou a deitar. poderoso Deus. E o anjo novamente diz: ei, homem, levanta, come e segue, porque a tua caminhada é longa. O anjo não estava falando que a caminhada dele era para dentro da caverna. O anjo estava querendo dizer: levanta, porque o deserto não é lugar para você ficar estacionado. Há promessa na tua vida e a tua caminhada ainda é longa. Aleluia, glória a Deus. Poderoso. Elias, ainda há promessa na tua vida. Come do rolo, come da palavra que é o teu alimento, que é o teu sustento, que é o que te traz força. Não deixe de se alimentar. É porque deserto não é lugar de homem e mulher de Deus se estacionar, não. Poderoso Deus. Há promessa na tua vida, Elias, e nem mesmo você vai barrar o que Deus tem para fazer. Levanta, come e anda. Eu não sei como você se encontra, eu não sei como está o teu coração, como está a tua vida, mas o Senhor manda dizer, quando Ele diz que operando Deus, ninguém impedirá. Eu não sei qual a tua situação, eu não sei se você está estacionado, se você está parado, mas Deus manda falar assim: nem você mesmo pode barrar o que Deus tem para fazer na tua vida. Nem você mesmo vai barrar. Aleluia. Pode parar, mas vai parar só até onde Deus quiser. Vai ficar estacionado só onde Deus quiser. Porque se Deus tem promessa, quando Ele diz que ninguém irá impedir, é ninguém, nem eu nem você, temos poder maior do que Deus para parar Poderoso a obra de Deus, a promessa de Deus. Então ninguém, irmãos, nem você mesmo, é capaz de barrar. Então o Senhor te diz essa noite: come do rolo, come da oração, come do louvor, come da adoração, come da palavra, porque o Senhor vai te levantar e vai continuar cumprindo na tua vida. Elias entrou na caverna, mas Deus não mandou ele ir para a caverna. Não foi para a caverna que Deus mandou ele ir. Quando o anjo falou: a tua caminhada é longa, não é em rumo à caverna. Então entenda uma coisa: quando você sair da porta para fora, não é para a caverna que Deus está mandando você ir, não. Não é para a caverna, é para você se colocar de pé e ir rumo à promessa, e caminhar rumo à promessa, caminhar rumo à obra, rumo àquilo que Deus tem a fazer na tua vida. E quando Elias estava lá dentro da caverna, glória a Deus. veio a tempestade. Oh, glória ao Cordeiro. A palavra de Deus diz que Elias foi lá fora ver, a tempestade veio. Poderoso. Porque quando veio a tempestade era porque Deus estava no dilúvio. E Elias falou: opa, a tempestade, eu acho que é o Senhor que veio atrás de mim. Poderoso E Deus. correu lá fora. E ele disse: não é o Senhor. É, Jesus. E voltou. Meu Deus. Quando veio o fogo, Meu Deus. ele falou: opa, é o Senhor. Porque o Senhor no deserto, à noite, quando estava abaixo de zero, ele era a coluna de fogo. Então é o Senhor. Elias foi para fora e ele olhou e não era o Senhor. É, Poderoso Deus. Mas uma voz dentro da caverna falou assim: Elias, o que tu estás fazendo aqui? Poderoso Deus. Elias olhou
aquela mansidão, aquela calmaria. Poderoso Elias, Deus. o que tu estás fazendo aqui? Aleluia. Ei, quando você pensa que o Senhor vai estar no meio da tempestade, no meio do fogo, o Senhor fala: eu nunca saí de dentro da caverna que você Poderoso estava. Deus. Eu sempre estive dentro da caverna. Porque não há quem possa parar o que Deus tem para Nosso Senhor fazer. é Deus. Ei, se sair daqui e for para a caverna, saiba de uma coisa: quando você chegar lá, o Senhor já vai estar lá. Poderoso E Deus. o Senhor vai falar: está fazendo o que aqui? Eu mandei comer, eu mandei levantar e eu mandei andar. Glória a Deus. Meu Deus. Porque ainda tem profeta lá fora. Tem pessoas, Elias, lá fora que vai precisar de você. E se você estiver na caverna, vão perecer por tua causa. Ei, irmãos, hoje, em nome de Jesus, levanta, come o que o Senhor está te dando. E quando sair, não vá para a caverna. Saiba que tem pessoas que necessitam de você. Meu Deus. Tem pessoas que necessitam da tua ajuda. E o que dizer também de José? José sonhou. Só que o sonho não era de José. Aquele sonho não era o sonho de José. Era o sonho de Deus para com José. Poderoso Deus. E outra, o processo que José passou não foi porque ele encontrou um sonho. Porque se nós observarmos as escrituras, a palavra diz que os irmãos dele se aborreciam e tinham inveja dele. Porque o pai dele, Jacó, amava mais a José do que os seus irmãos. Jesus, é mesmo assim. Então não podemos ser radical e dizer: os sonhos que José contou levou José a passar aquele processo. Não. Contando ou não contando o sonho, meu querido, ele ia passar do mesmo jeito. Porque o que Deus tinha para fazer na vida dele, ele ia passar. Porque assim, quer ser honrado, vai pagar preço. Quer receber vitória, vai passar pela prova. Mas tem que passar dando glória a Deus. Mas a palavra diz que por onde José passava, todos viam que o Senhor era na vida dele. Glória a Deus. Aleluia. Então não foi o sonho de José que levou José a passar por aquele processo. Mas o ponto principal era que o pai dele amava mais a ele do que os outros. E isso incomodava os irmãos dele. Claro que ele contava o sonho, que ele contribuiu para isso. Mas os irmãos dele já tinham inveja e bronca de José. E a palavra diz que para completar ainda essa bronca, ele recebe uma túnica. E muitas das vezes nós não entendemos o porquê muitos olham para nós e não vai com a nossa cara. É porque tem uma túnica sobre a minha e sobre a tua vida. É porque todos olham e veem a imagem e semelhança de Deus. É porque as pessoas olham e veem o brilho do Espírito Santo. Glória a Deus. Ei, se você é perseguido porque está dando glória, dá mais glória ainda. Meu Deus, tu és fiel demais. Se é perseguido porque dá glória a Deus, multiplica a glória. Aleluia. É mesmo assim. Vai, José, foi contar o sonho? Onde você foi parar? Ei, irmãos, eu não tenho medo de contar os meus planos e os meus projetos. Porque os meus planos e os meus projetos podem ser um. Mas o Senhor falou para Isaías: não sabes porventura que os teus caminhos são maiores, os meus caminhos são maiores do que os teus? E os meus pensamentos são maiores do que os seus? O teu plano é um, o teu projeto é outro. Mas o sonho que Deus tinha dado para José foi outro. O sonho que Deus deu para José foi outro. Ei, José, vão se encurvar perante a ti. Tu vais ser governador. Então, irmãos, não tem essa de você contar e o teu irmão jogar o olho no outro. Não tem essa de você contar e o teu próximo invejar. Porque não há Satanás, não há olho gordo, não há inveja.
você está falando. Você está orando em voz alta e o diabo está ouvindo o que você está falando. Então qual a diferença de eu conversar com o meu pai e expor ao meu pai os meus desejos, os meus sonhos, os meus projetos, e eu falar para o meu irmão os meus sonhos, os meus projetos? O diabo vai ouvir da mesma forma. Então, irmãos, entenda uma coisa: operando Deus, ninguém irá impedir. Ninguém vai impedir. Você contando ou você não contando, o diabo não vai te barrar, não vai te parar e não vai fazer parar o que Deus tem na sua vida. Você entende uma coisa: você contando o sonho ou não contando o sonho, vai passar pelo processo do mesmo jeito. Se você tivesse contado ou não contado, ele ia ter passado do mesmo jeito. Ele ia passar da mesma forma. José ia passar. Então não tem essa não. Quando Deus quer fazer na tua vida, ninguém pode impedir. Ninguém vai te parar. Ninguém vai te parar. Deus tem chamada. Deus tem obra. Ei, José, não foi você que sonhou, mas foi Deus que te deu. Não foi você que escolheu a Deus, mas Deus escolheu a vós. E para encerrar, a palavra de Deus diz que havia um homem chamado Pedro. A palavra diz que o Senhor certa vez disse a Pedro: Pedro, o diabo quer se andar com você. O diabo quer fazer com você igual se faz com o trigo, quer te peneirar. E a palavra diz que o Senhor, certa vez, quando Pedro disse: Senhor, contigo eu vou até a morte. Senhor, eu vou até a morte com o Senhor. E o Senhor disse: Pedro, Pedro, em verdade eu vos digo que antes que o galo cante 3 vezes tu me negarás. Pedro não entendeu naquela hora, mas chegou o momento de Jesus ser preso e está sendo levado para ser crucificado. E a palavra diz que por 3 vezes é perguntado a Pedro se ele era um deles, e ele diz: eu não o conheço. Eu não o conheço. Irmãos, dali em diante, Pedro passou a ver o seu mestre, que ele andou com ele, conversou com ele, aprendeu com ele, aprendeu a ser homem de Deus com ele. Ele viu o seu mestre ser castigado, ele viu o seu mestre ser pregado numa cruz. E a palavra diz que Pedro estava ali em João 21. Ele estava reunido com os outros discípulos. E ele simplesmente disse: eu vou pescar. Se nós observarmos, a palavra diz: vou pescar, e tem um ponto. Ele foi bem claro: vou pescar. Eu creio que a vida espiritual de Pedro naquele momento acabou. Pedro se sentiu o pior homem da terra. Pedro ficou encostado, isolado. Pedro sabia o que ele tinha feito para com o seu mestre. Pedro havia pecado, irmãos. Imagine o pecado de negar a Cristo. Imagine você servir a Deus e alguém olhar para você e falar: você é cristão, você falar: eu não. Pedro havia pecado. E o pecado é o ponto principal que o diabo quer usar para tirar o crente da presença de Deus, para fazer parar a obra de Deus na vida do crente. Mas a palavra diz que quando Pedro disse que ia pescar, os discípulos que estavam com ele disse: nós também vamos contigo. Porque assim, irmão, quando você está fraco espiritualmente, que você quer desistir,
sua velha prática de antes. Você quer voltar às velhas práticas de antes. E assim foi Pedro: eu vou voltar a pescar. Esse negócio não dá mais para mim, eu falhei, não tem mais jeito. O meu Senhor não quer nem me ver mais, porque o que eu fiz foi grave. E a palavra diz que eles estão lá em alto mar pescando. E Pedro e os outros estão ralando a noite inteira ali, ó, jogando rede, jogando rede, jogando rede, e nada. E nada. Aí aparece um homem lá na beira da praia. Ei, aquele homem não foi atrás dos outros, não. Aquele homem foi atrás de Pedro, porque ele sabia como Pedro estava. E ele sabia que Pedro era um exemplo para aqueles outros. Porque assim, irmão, quando Pedro disse: eu vou pescar, os outros falaram: eu também vou. Muitas vezes nós temos que ter cuidado, porque a minha decisão ou a tua pode acarretar também na vida de outras pessoas. A minha decisão ou a tua decisão, ela pode influenciar na vida de outras pessoas. Ei, você que é pai, cuidado com as suas atitudes, porque ela pode influenciar na vida dos seus filhos. Você que é mãe também, o esposo, cuidado, porque quando você pensar e dar 3 passos para trás, cuidado que você pode estar trazendo a tua família junto com você. E o Senhor olhou e falou: é o quê? Pescar. Acho que ele se esqueceu que um dia eu fiz uma promessa: não pescará mais peixes, será pescador de homens, irá pescar almas para o reino de Deus. E quando ele estava lá pescando, jogando lá, ralando a noite inteira, tentando com a força dos próprios braços, e a palavra diz que nada apanhará, e aparece um homem lá na beira da praia. Ei, tem o que comer aí? Só que se nós formos observar o versículo, a palavra diz que quando eles chegaram na beira da praia, o Senhor já estava com peixe lá. E por que o Senhor estava perguntando se eles tinham que comer, se o Senhor já estava com o peixe lá na mão? É porque ele estava ralando a noite toda com a força deles mesmos, e eles não conseguiram nada. E o Senhor estava querendo dizer: ei, tem o que comer aí? E quando Pedro falou: não, aí o Senhor disse: não tem mesmo, porque o que você quer está na minha mão. O que você quer está aqui comigo. Ei, lança a rede do lado direito do barco. Lança a tua rede do lado direito. Porque assim, irmão, Deus, ele vela pela vida do filho dele. Você falha, você peca, mas Deus é tão misericordioso que ele não deixa faltar para você. Ele não esquece de você. Ele está sempre suprindo para você. Ele é tão misericordioso na nossa vida, irmão, que nós falhamos, pecamos, mas ele está lá, abençoando. E ali era o caso de Pedro. E o Senhor falou: lança a rede do lado direito. Até aí eles não sabiam quem era aquele homem. Quando lançaram a rede, que a Bíblia fala que foram cheios de 150 peixes grandes. Não eram pequenos, não. Era grande, porque quando Deus dá, não dá coisa pequena, ele dá coisa grande. E quando eles puxaram, que a rede se encheu e eles não conseguiam trazer, João olhou lá para a beira da praia e falou: Pedro, é o mestre que está lá. É o mestre que está lá na beira da praia. A Bíblia fala que Pedro se vestiu e mergulhou. Pedro não esperou o barco chegar, porque Pedro sabia por causa de quem Jesus estava lá. Jesus naquele momento olhou, parou, e quando Pedro estava vindo, eu creio que Jesus disse assim: vem, porque foi você que eu vim buscar. Eu não vou perder essa alma, porque quando eu falei que você iria pescar almas, iria ganhar almas para o reino, eu não volto atrás com a minha palavra e vou cumprir com o que eu tenho dito. Eu não sei se o teu pecado tem feito com que você queira voltar, com que você queira desistir, mas Deus manda te dizer: Ele não desistiu de você, Ele não abriu mão da tua vida, Ele não esqueceu de você. Aonde você for, Ele vai atrás. Aleluia! Aleluia!
pão também. Porque assim, você quer de um jeito, Deus tem muito melhor para você. Você espera peixe, Ele tem peixe e pão para te dar. Você está esperando peixe, mas Ele fala: ei, eu não só preparei o peixe, como preparei o pão também. O peixe que você quer, Ele vai te dar o pão também. E a palavra diz que quando eles se assentam e foram participar do banquete, o Senhor pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? O foco de Jesus era o Pedro. Ei, irmão, Ele veio para aqueles que se haviam perdido. Ele veio buscar a alma aflita. Ele veio buscar aquele que muitos sonham não nada. E muitos, talvez todos, a Bíblia não fala, mas quantos não condenaram Pedro. Mas teve um momento de Pedro estar perante Jesus e perante todos. E a palavra diz: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Quando ele pergunta pela 3ª vez, Pedro se entristece, porque Pedro lembrou de 3 vezes. Ele negou Jesus. 3 vezes o Senhor estava perguntando para ele: tu me amas? Só que o propósito de Jesus era esse mesmo. Era fazer com que Pedro lembrasse que ele negou Jesus 3 vezes. Mas quando ele disse pela 3ª vez: Senhor, tu sabes que eu te amo, Jesus disse: verdadeiramente, eu sei que tu me amas. Tu pecou, tu vacilou, Pedro, mas é por isso que eu estou aqui. É por isso que eu vim atrás. Apacenta as minhas ovelhas. Ei, Pedro, uma vez eu disse a ti: ei, não foi o homem que te revelou, foi Deus que te revelou. Tu és Pedro, que quer ser pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E operando eu, quem impedirá? Pedro foi um dos maiores líderes cristãos que a Bíblia nos relata. Ei, irmão, pecar nós pecamos, mas não pense você que nós pecamos. Muitas vezes o pastor falou algo verdadeiramente aqui. Muitas vezes nós mesmos nos rejeitamos, nos massacramos. Ei, entenda uma coisa: Ele morreu na cruz do Calvário foi para que quando você peque, você tenha um advogado que intercede por você. Então não fique do jeito que você está. Dobre os seus joelhos, porque eu tenho certeza que Ele já está ao teu lado há muito tempo, esperando o teu perdão e dizendo: ei, agora abre a boca. A mesma boca que pegou vai dizer que me ama e eu vou honrar. Amém, igreja? Glória a Deus. Operando Deus, ninguém irá impedir, nem você mesmo, nem eu, principalmente o demônio, Satanás, principalmente ele. Ninguém vai impedir o que Deus tem para fazer na minha e na tua vida. Amém, irmãos? Eu agradeço essa rica oportunidade e as palmas adoram e exaltam.